Algumas coisas têm que ficar claras antes de nós entrarmos nesse assunto biblicamente, porque muito tem se falado, se você tem pesquisado aí nas redes sociais, escutado pregações, mergulhado naquilo que Deus tem feito no nosso tempo, muito tem se falado sobre uma perspectiva profética que se chama a conquista dos 7 montes da sociedade, ou das 7 esferas da sociedade. Quem aqui já ouviu falar nessa terminologia, os 7 montes ou as 7 esferas da sociedade? Alguns 10, 20% já ouviram falar sobre isso. O que significa isso? É um mover de Deus que está acontecendo nesse mundo, a partir da grande cristianização do Ocidente, do avanço das tecnologias, dos ministérios conseguindo fazer parte da sociedade em geral, em que nós entendemos, e nós como família da fé concordamos com isso, em que existem grandes áreas da sociedade as quais Deus tem te chamado para servir. Em 1, 2 ou 3 dessas áreas, especificamente, é o teu chamado singular. É aquilo que Deus te confia como um indivíduo, algo personalizado para a tua história com Deus, para o propósito dele, para a tua vida. Então existem tipos de serviço, tipos de ministério, tipos de propósito que Deus tem para a minha vida e que é completamente diferente para a tua vida. Que é completamente diferente na idade que você está agora e outra idade que você terá daqui 1 década. Que é diferente na situação familiar que você se encontra hoje e numa outra situação familiar que você se encontrará posteriormente. Chamados exclusivos de Deus para nós. Então, por exemplo, apenas para introduzir o assunto, não é o foco dessa noite, mas o que seriam essas 7 grandes áreas da sociedade, essas 7 esferas, eu prefiro esse termo, 7 esferas da sociedade, que nós como cristãos devemos nos importar em fazer parte e transformar pelo poder de Deus, pela presença de Deus e pela instrução da palavra de Deus. A primeira área, diga assim comigo, família. A tua família é a primeira grande área que está fora do indivíduo. Entenda, você recebe a presença da palavra de Deus, do Senhor Jesus, do seu Espírito, a salvação, os conceitos do Evangelho, começa a orar, começa a buscar o Senhor, começa a se relacionar com outros irmãos em Cristo que te discipulam, que te ensinam, você se batiza, você tem esse pertencimento ao corpo de Cristo e algo acontece no teu interior. Mas agora nós começamos a ser chamados para missões, serviços do reino de Deus, para o ambiente de vida em que Ele nos colocou. E a primeira grande esfera da sociedade que você e eu temos que influenciar é a nossa família. Então existe um tipo de serviço de Deus quando você é um filho menor de idade, solteiro. Existe outro tipo de serviço ao reino de Deus quando você agora já é um jovem maior de idade, que pode ter acesso a um pouco mais de autonomia. Existe um outro tipo de serviço a Deus que você tem quando começa a delinear a escolha daquele que será teu cônjuge para formar a tua nova família. Existe uma outra missão de Deus se hoje você já é um marido, já é uma esposa. Existe uma outra conotação de servir a Deus e trazer restauração da sua palavra sobre a tua família, se você hoje é pai, mãe, avó. Então, dependendo de como nós estamos inseridos no contexto do mundo em que vivemos e dependendo de como está a nossa maturidade na nossa caminhada com Deus, o Senhor vai nos levantando a níveis maiores de servi-lo nas esferas da sociedade. A primeira grande esfera é a família. A segunda grande esfera é a religião. A igreja, mas não somente a igreja família da fé, mas como nós estamos contribuindo para a igreja de Cristo nessa terra. E aí nós aprendemos que existem ministérios da igreja de Cristo que são realizados aqui dentro das igrejas locais, muitos deles, e outros ministérios da igreja de Cristo que são realizados fora das dependências da igreja local, mas nós atuamos também como sacerdotes, como igreja de Deus nessa terra. Atuando como igreja, por exemplo, você evangeliza alguém que está se perdendo. Atuando como igreja nessa terra, você ora por um colega de trabalho que está doente, por um filho que está de cama. Nesse momento você não está sendo pai, você não está sendo apenas mãe, você está sendo igreja lá naquele lugar. Sendo igreja onde Deus tem te chamado, você quem sabe percebe a dor de alguém, o Senhor te coloca um amor, uma misericórdia por essa pessoa, e como a parábola do bom samaritano, você atua para restaurar e salvar a vida de alguém. Isso é ser igreja onde você estiver. Tem uma terceira esfera de ação que nós podemos ser chamados para atuar,
que é a esfera de governo. É a esfera de nós estarmos estruturando a nossa sociedade. Então, por exemplo, se você tem um cargo de autoridade na empresa que você trabalha, você está exercendo uma esfera de governo. Se você tem um cargo político, você está atuando na esfera de governo. Se você tem autoridade, por exemplo, sobre equipes ou sobre uma sala de aula, de alguma forma você está estabelecendo princípios de Deus de governo. Se você é o chefe da tua casa, você está de alguma forma responsável por trazer princípios de Deus para o governo. Existe uma quarta esfera da sociedade que se chama educação. E agora nós, como cristãos, precisamos nos importar e nos preocuparmos em restaurar os princípios de educação aonde quer que nós estejamos. Seja dentro da nossa casa para com os nossos filhos, seja quando convivemos com os amigos dos nossos filhos, seja quando discutimos como adultos princípios e valores educacionais que vêm da palavra de Deus, seja quando nos importamos em ir na reunião de pais e mestres no colégio e ver como é que está sendo ensinado, o que está sendo pregado para os nossos filhos, seja quando nós nos importamos em revisar a tarefa de casa, ou em nos posicionarmos nas nossas redes sociais sobre princípios que estão sendo ensinados de forma contrária à palavra de Deus para a nossa sociedade. Em qualquer nível que Deus tem te chamado, ou se você é um professor, se você é um educador, se você é alguém influente, somos chamados a restaurar os princípios de Deus para a educação. E assim como família, religião, governo, educação, nós também temos um mundo que gira em torno de negócios, que gira em torno de comércio, que gira em torno de empreendimentos, de fabricar produtos, de prestar serviços, aquilo que nós chamamos de trabalho. E nós vamos ter amanhã, terça-feira, na nossa imersão, nós vamos encerrar com uma grande reunião de empreendedores aqui neste lugar, lançando o Ministério de Empreendedorismo na Família da Fé, em que estaremos causando princípios de Deus para o trabalho. Até poucos anos atrás, os cristãos achavam que a sua atividade de trabalho não tinha nada a ver com Deus, que era um fardo, consequência do pecado de Adão. Meu Deus do céu. E aí Satanás foi lá e tomou o mundo dos negócios para si e construiu uma série de estruturas para promover os seus princípios e valores. Nós precisamos restaurar no mundo dos negócios, do trabalho, naquilo que nós temos como habilidades, o projeto de Deus, na esfera que Ele te chamou. Desde você estar trabalhando para alguém como contratado, ou você sendo um empreendedor, ou você se posicionando como cliente nas relações sadias e bíblicas de negócio. Nós precisamos aprender que Deus também tem nos chamado, e chamado muitos de nós, para atuar na área da saúde. Para, em primeiro lugar, cuidar da nossa saúde, cuidar da saúde da nossa família, nos preocuparmos com o cuidado da nossa saúde, da nossa alimentação, da longevidade diante de nós, para vivermos o melhor que Deus tem preparado, com o mínimo de sofrimento, para que nós não venhamos destruir o templo do Espírito Santo, que é o nosso próprio corpo. Mas também pode ser que Deus tenha te chamado, esteja te chamando para atuar na área da saúde, para ser um enfermeiro, um médico, um técnico de enfermagem, para ser alguém que cuida de alguém que está enfermo, para ser aquele que traz diretrizes, que ensina, que restaura. E ainda por último nós temos como esfera da sociedade a área das comunicações, que seria todas as questões de mídia, de redes sociais, de comunicação, de linguagem, de artes, de entretenimento, que o nosso mundo está também encharcado por princípios de trevas, e o nosso Deus levanta muitos de nós para restaurar tudo isso. Consegue entender a grandeza do projeto de Deus para a tua vida? Para a nossa vida, para a sua igreja, para o seu corpo? Então, apesar de que Deus pode estar te chamando especificamente para servi-lo na família, para servi-lo na religião, na igreja, para servi-lo como uma esfera de governo, para servi-lo na educação, ou nos negócios, ou na área da saúde, ou na área de comunicação, a palavra de hoje é uma palavra que nos prepara para isso, que é um trampolim, que é uma escola, que é um treinamento, que é uma base comum, um fundamento de todos os cristãos. E eu ouso te dizer que mesmo que existam muitos lugares específicos aonde você está sendo chamado por Deus a servir, e você é único neste lugar, seja lá dentro da tua casa ou numa grande instituição na nossa sociedade, há um lugar em comum
aonde todos os cristãos devem primeiro servir. Existe um lugar em que todos os cristãos são chamados a servir de igual forma e neste mesmo lugar. E para isso eu gostaria de ler contigo Gálatas capítulo 3, versículo 26. Vamos ler 3 versículos de início nesse texto da palavra de Deus, que diz assim: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Tem muita informação aqui, só esse texto daria uma pregação inteira, mas nós vamos tirar algumas coisas sobre servir a Deus aqui desse texto. A primeira afirmação que está no versículo 26 é que se nós cremos em Jesus, todos nós somos gerados filhos de Deus. Pergunte para quem está do teu lado assim: você crê em Jesus? Você crê em Jesus ou não crê? Então, se você crê em Jesus, você e eu podemos dizer e declarar que pela nossa fé em Jesus somos filhos de Deus. Alguns filhos de Deus ainda estão em processo de serem gerados, de serem transformados, de serem de fato convertidos na sua natureza, como a gente chama, estão ainda numa gestação espiritual e ainda não nasceram de novo de fato como filhos de Deus. Diz ali no versículo 27 que em Cristo nós somos batizados. Então, por meio do batismo, nós nascemos como filhos para um novo ciclo em que viveremos como filhos. Talvez alguns que estão aqui já creem em Jesus, mas ainda não tiveram esse novo ciclo espiritual nas suas vidas após o seu batismo, em que representa um novo nascimento, uma nova fase da sua vida espiritual. Contudo, no versículo 27 também diz que aqueles que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Diga assim comigo: eu me revisto de Cristo. E o que isso significa? Essa palavra revestir que Paulo está usando na Bíblia é uma palavra relacionada à túnica que um filho ganhava quando ele era identificado como um herdeiro. Então um filho criança usava roupas de criança, mas quando um filho, no mundo grego agora, na cultura grega, ele se tornava um cidadão reconhecido, um herdeiro que podia ter autonomia e liberdade para servir a sociedade, ele agora recebia uma veste de um filho. Uma veste de um filho herdeiro. Inclusive em grego existem várias palavras diferentes para filho, e algumas palavras são para filhos bebês, filhos crianças, filhos ainda aprendendo, e existe uma outra palavra chamada huios, que é a palavra para um filho herdeiro, um filho que já tem alguma autonomia, que já pode se relacionar com a sociedade com liberdade. O que está dizendo é que existem agora então, gente, perceba aqui comigo, preste atenção, 3 grandes fases do nosso cristianismo. A primeira delas é quando nós recebemos Jesus e ainda estamos em processo de transformação, de conversão, ainda não nascemos de novo, ainda não firmamos uma aliança de verdade, ainda não temos convicção absoluta que é isso que queremos para o resto das nossas vidas. É um processo de conversão. A segunda grande etapa que nós temos é quando nós agora nos batizamos, e espiritualmente isso significa que nós nascemos de novo para uma nova vida com Deus. Porém, a palavra de Deus está nos ensinando que existe uma distinção entre sermos batizados e sermos revestidos da identidade de Jesus, de um filho que tem herdado o seu reino. Existe uma distinção de termos aqui. O batismo não nos reveste para já sairmos vivendo toda a herança que o Senhor proporcionou para as nossas vidas. Como é que eu sei disso? Pela continuação do texto que nós vamos ler daqui a pouquinho. Deixa aberta a tua Bíblia aí. Então, quando nós nascemos de novo pelo batismo, nós passamos por um processo de crescimento, de aprendizado, de maturação, de conhecimento, um processo em que nós ganhamos autoridade para que Deus possa nos confiar ciclos maiores, de propósitos maiores para servi-lo. Está ficando claro isso para você?
alguns ciclos da nossa caminhada com Jesus. Então a primeira coisa que eu preciso te dizer nessa noite, para que nós não venhamos entender mal a nossa série, é que antes de sermos servos, nós somos filhos. Todo servo, antes de ser um servo, ele nasceu filho. A primeira coisa que o Senhor Jesus faz na nossa natureza é nos tornar filhos de Deus, por meio do batismo, pela fé que nós temos nele, por meio dessa maturidade que vem, nós passamos a pertencer à família de Deus. Nós passamos a pertencer à casa de Deus. Então todo servo do reino de Deus, ele não é como um escravo que simplesmente está ali comprado para servir. Todo servo no reino de Deus, ele antes de ser servo é um filho. Então entenda isso, que quando nós vamos servir a Deus, nós não vamos servir simplesmente por servir. Nós não vamos servir para pagar uma penitência. Nós não vamos servir simplesmente por causa que está escrito algo para nós obedecermos. Nós vamos servir porque entendemos que servir o nosso Pai é uma coisa que nos abençoa, que nos faz crescer e que é a vontade dele e o melhor para as nossas vidas. Então nós começamos a servir o nosso Pai, a servir porque somos filhos. O chamado de filiação conecta-se ao chamado de serviço. Por exemplo, ali na continuação do texto, não vou conseguir aprofundar muito hoje esse texto, porque é complexo teologicamente, mas em Gálatas 4:5, a palavra de Deus declara que o Espírito Santo nos adota como filhos. O Espírito Santo nos torna herdeiros. O Espírito Santo nos faz filhos ruios. Ele nos faz filhos maduros. Ontem na nossa vigília nós falamos sobre andar pelo Espírito, sobre viver pelo Espírito, ou seja, nascer pelo Espírito, mas também andar pelo Espírito de Deus. E conforme andamos com o Espírito de Deus como sendo o nosso fundamento, o nosso trilho, o nosso caminho, aquele que estabelece verdade, aquele que vivifica a palavra, aquele que traz respostas sobre as nossas vidas, aquele com o qual nos importamos e sobre o qual nós queremos andar e fazer como fundamento de nossas vidas, nós amadurecemos e nos tornamos cada vez mais liberados para desfrutar da herança que Deus nos dá. Então o Espírito Santo de Deus é que faz esse processo entre o nosso batismo, de sermos gerados, nascidos filhos, e o revestimento de Cristo como o Filho maduro, pleno, em que todas as promessas estão estabelecidas, em que a vontade de Deus está sendo vivida, em que já vence o pecado, em que tem autoridade sobre a obra das trevas, em que percebe a voz de Deus. É o Espírito Santo que faz o trabalho nessa caminhada entre nascermos como filhos e nos revestirmos plenamente de Cristo. É lógico que você já está revestido de Cristo desde que você se batizou, desde que você creu em Jesus, você já está revestido de Cristo, mas nós precisamos entender agora a continuação desse texto. Interessantemente, alguns não percebem essa distinção na Bíblia, e eu preciso te informar isso hoje, de que os capítulos e os versículos da Bíblia não estavam nos textos originais. O apóstolo Paulo escreveu uma carta inteira aos Gálatas. Ele não colocou capítulos e versículos. O máximo que tem diferente são parágrafos no texto original bíblico. Então, eventualmente, os tradutores e aqueles que estabeleceram esse posicionamento de capítulos e versículos, alguns séculos depois dos primeiros escritos, eles posicionaram de forma errada, ao meu ver, ao entendimento de alguns teólogos, onde começa e onde termina um assunto. E no caso de Gálatas 3-4, está provavelmente errado essa distinção. Então Gálatas capítulo 4, versículo 1, é uma continuação do mesmo assunto que estava tratando em 3:26 ao 29. Então nós vamos entender agora o contexto, continuando a leitura para Gálatas 4:1. E diz assim a palavra de Deus: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Vamos ler de novo?
Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. O que a gente precisa compreender hoje nesse final de série sobre servir, na nossa posição em Cristo, e qual o lugar que todos nós devemos servir para sermos preparados para novos patamares? É que mesmo que quando nascemos já somos revestidos de Cristo e temos uma identidade de filho e somos herdeiros, como lemos em Gálatas 3:29, enquanto estamos num status, entenda comigo, eu estou cheio de analogias hoje bíblicas, enquanto estamos no status de sermos menores de idade espiritualmente, nós estamos em um processo em que somos, mais do que tudo, servos da casa. Leia comigo agora de novo esse texto para entender esse conceito. Enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo. Talvez tenha sido um pouco mal traduzido esse termo também, porque essa palavra escravo é a mesma palavra doulos, que nós temos falado de servo todo este mês, que o Senhor Jesus se fez um servo lá em Filipenses capítulo 2, que nós vemos lá na parábola do filho pródigo, sobre servir o pai. Então poderíamos ler que enquanto o cristão que se torna herdeiro do projeto de Deus por meio de Cristo ainda não está maduro, ele ainda é menor de idade, ele é como um servo na casa, mesmo que já seja herdeiro de tudo. Então agora eu trago a primeira resposta dessa noite. A casa é o lugar onde todos servem. A casa é o lugar, quem sabe podemos melhorar essa afirmação, onde todos deveriam servir. É na casa que nós somos preparados enquanto estamos menores de idade na nossa caminhada com Deus. Isso não é apenas uma questão de tempo, mas uma questão de avanço, crescimento e maturidade. É na casa que nós servimos, mesmo que somos herdeiros de um grande chamado. Nós precisamos aprender a servir na casa, como se fosse qualquer servo que não era herdeiro. É isso que Paulo está dizendo. Quando um herdeiro de uma casa nobre ainda é menor de idade, a vida dele não é diferente em nada daquele que não é herdeiro, daquele que é servo da casa. Então o que eu quero trazer hoje como um conceito fundamental dessa série sobre servir, é que a casa de Deus é o lugar aonde nós precisamos ter uma caminhada profunda, uma experiência relevante em servir a Deus. Diga assim comigo: a casa é o lugar onde todos servem. Todos devem servir na casa. Então quando nós aprendemos agora esse conceito, e traga esse conceito agora para dentro da tua casa. Você já foi um filho menor de idade. Quando você, como um filho menor de idade, era levado ou é levado a servir na tua casa, você deve exigir um salário dos teus pais para servir na casa ou não? Então, em primeiro plano, nós todos precisamos passar pela experiência e precisamos carregar esse coração e deixar esse conceito entrar em nós, de que precisamos servir a Deus como o nosso Pai, voluntariamente, para o nosso bem, para o nosso ensino e para o nosso crescimento. Quando nós aprendemos sobre isso, se você quiser fazer uma pausa comigo e deixar marcadinho Gálatas e abrir Provérbios capítulo 22, versículo 6, se não acompanhe no telão apenas, nós percebemos que a Bíblia ensina que é na casa que nós somos instruídos em princípios e valores que vão perdurar por toda a nossa vida, por toda a nossa idade adulta. É de casa que vem o respeito, é de casa que vem a obediência, é de casa que vem a honra, é de casa que vem a educação, é de casa que vem a disciplina, é de casa que vem um vocabulário que não seja torpe, indecente. É de casa que vem os princípios mais profundos que nós carregamos pelo resto da vida. Por isso é muito triste a realidade social em que nós estamos vivendo, em que muitas famílias não trazem esse ensino dentro das suas casas. E aí nós vemos aquela cena ridícula de alguns pais querendo exigir dos professores que eduquem os seus filhos, que deveriam ter sido educados em casa. Então aquele que não faz o que deveria fazer, está exigindo do outro que não deveria fazer isso, e indignadíssimo que faça o seu papel. Não seja um desses pais, comece agora mesmo a restaurar os princípios
dentro da tua casa, para a vida do teu filho. Porque a instrução da palavra de Deus em Provérbios 22:6 é a seguinte: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Na tradução mais formal, mais conhecida, mais tradicional desse versículo, diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando for velho, ela não se desviará dele. Deixa eu fazer um parênteses aqui para você e eu podemos já pegar um princípio educacional do reino de Deus. Essa palavra ensinar, essa palavra instruir, que está aqui em Provérbios 22:6, na nossa mente às vezes vem: não, eu preciso conversar com o meu filho, eu preciso fazer o meu filho ler bons livros, eu preciso aqui trazer um sermão para ele de vez em quando, eu preciso colocar os pingos nos is, estabelecer os limites da minha casa. Isso tudo é verdade, isso tudo é necessário que seja feito. Mas essa palavra hebraica para instruir, ensinar e educar, não é uma palavra apenas sobre falar, não é uma coisa apenas sobre comunicar, mas é a palavra que deu origem à festa judaica tão conhecida, celebrada anualmente até os dias de hoje, chamada Hanak, que vem de Hanukkah, que significa em hebraico ensinar alguém a fazer alguma coisa. Então, ensinar na perspectiva bíblica, dentro de casa, na relação de pais com filhos, não é apenas falar. Educar não é só falar, instruir não é só falar. Essa palavra usada em Provérbios 22:6 é ensinar a fazer alguma coisa. Ensinar uma habilidade, ensinar um comportamento, ensinar a praticar um princípio, ensinar pelo exemplo, ensinar pelas tarefas, ensinar pela prática do dia a dia. Em resumo, para o nosso tema que nós estamos conectando hoje: ensinar servindo, aprender servindo, aprender praticando a vida em família. Esse é o conceito. E a Bíblia está nos dizendo que nós como pais, e hoje eu posso me incluir literalmente nessa realidade, por muitos anos eu tive que pregar como pai espiritual apenas, hoje eu já sou espiritual e biológico, isso é muito bom. Nós precisamos aprender a ensinar os nossos filhos os valores, as habilidades, os compromissos, a honra, a obediência, a disciplina, a excelência na prática. E como é que se ensina na prática? Se ensina a fazer. Ensina-se servindo a família. Então, quando nós traduzimos isso agora para a família espiritual, como é o nome da nossa igreja aqui, família da fé, essa é uma expressão bíblica também lá do livro de Gálatas, nós aprendemos que em meio à família, nas relações como igreja, é que nós podemos crescer, nós vamos aprender princípios, nós vamos ser instruídos, tudo aquilo que o mundo nos tirou. Se o mundo tirou de você a honra, se o mundo tirou de você ou impediu que você fosse uma pessoa excelente, disciplinada, obediente, que fale a verdade, se o mundo tirou de você o prazer de ajudar alguém por amor, de servir alguém voluntariamente, é missão da igreja, da família de Cristo, instruir, ensinar, causar essa prática na realidade de todos nós. Deixa eu dar um testemunho rapidamente aqui, para que a gente possa trazer isso de uma forma um pouco mais compreensível. A minha família se rendeu a Cristo no ano de 1994. Ontem eu contei um pedacinho do meu testemunho lá na vigília. Eu tinha apenas 8 anos de idade em 94. E logo depois nós passamos por esse processo aqui de conversão, alguma instabilidade, alguma oscilação em nos conectarmos às atividades da igreja. Mas especialmente a partir do ano de 97, alguns aqui não eram nascidos ainda, e isso nos faz perceber como o tempo passa rápido. A partir do ano de 97, minha família e eu nos vinculamos mais diretamente e profundamente às atividades de uma igreja local como esta. Não era a família da fé, não era aqui nesse lugar, mas era uma igreja local pertencente ao corpo de Cristo. E eu passei então de lá para cá, quem sabe, alguns dos melhores momentos da minha vida e da minha história, vinculados a servir a Deus por meio da igreja local. Me lembro muitos episódios,
na minha pré-adolescência, na minha adolescência, na minha juventude, na idade adulta, muitíssimos episódios, nos mais variados lugares, nos mais variados horários, com as mais diversas pessoas, em que Deus forjou o meu caráter, a minha vida, a minha maturidade. Num ambiente em que, aos 11 anos de idade, faltou o meu pai faleceu e eu não tive suporte necessário na minha adolescência, biologicamente, na minha estrutura familiar. O Senhor providenciou pessoas no contexto do corpo de Cristo que forjaram o meu caráter, a minha maturidade, o meu crescimento e os princípios do reino de Deus. E de lá para cá tem sido o maior prazer da minha vida, e por causa daquelas pessoas que contribuíram nessa realidade, eu tenho certeza que mesmo quando eu estiver bem velhinho, eu não me desviarei desse caminho e viverei com o Senhor e os seus propósitos em toda a minha existência nessa terra. Me imagino pregando aos 80, 85 anos de idade, inteirão ainda, cheio de vigor, dando uns gritos de vez em quando. Porque se nós aprendemos no início da nossa caminhada a servir Jesus no contexto da família, isso vai fazer parte de toda a nossa história. E o melhor, além da casa ser o lugar onde a gente é instruído e educado, além da casa ser esse lugar que nos leva à maioridade espiritual, à maturidade espiritual, além da casa ser o lugar onde nós aprendemos a servir, a obedecer, a ter excelência, a ter honra, a restaurar tudo que está pervertido no mundo por valores que nos façam homens e mulheres de Deus, a casa, em terceiro lugar, forja a nossa maturidade. Diga assim comigo: servir a casa forja a maturidade. E aí vamos ver o versículo 2 de Gálatas 4. Leia comigo, Gálatas 4:2. E esse é o centro dessa pregação nessa noite. Nós já tivemos a resposta, o lugar que todos devem servir é na casa. E agora nós vamos ter o centro da mensagem nessa noite em Gálatas 4:2, que diz assim: no entanto, aquele herdeiro menor de idade que estava ali no ambiente da casa, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Esse é um texto lindo da palavra de Deus, riquíssimo teologicamente, em que nós precisamos entender que faz muito bem para nós, e nós precisamos ter pessoas mais maduras do que a gente, nos discipulando, estando à frente na caminhada, estando um pouco mais experientes, que vão nos trazer insights, direção, que vão nos trazer graça de Deus para que nós possamos servir, aprender, crescer, adquirir e internalizar princípios e valores. Está dizendo ali que Deus envia guardiões e administradores no período da nossa caminhada mais crucial para o nosso amadurecimento. Isso está relacionado agora à família de Deus, à casa, à igreja, ao corpo de Cristo. As relações na célula, as relações de discipulado, as relações de pastoreio, as relações dentro da igreja. Há experiências que você só tem se você quiser servir. Se você não se dispor a servir, você não vai ter. Se você quiser só ser servido, você não terá experiências que somente aquele que serve terá. E por isso que o apóstolo Paulo escreve aos coríntios, com muito pesar, com muita tristeza, que eles ainda não estavam preparados para receber o alimento sólido, que eles precisavam de leite ainda, porque estavam ainda debilitados no seu crescimento. E assim eu aprendo com a palavra de Deus e também por meio do livro de Hebreus. Se você quiser procurar no livro de Hebreus, ali no capítulo 5 e 6, as verdades da palavra de Deus sobre a maturidade, em que muitas vezes os cristãos se tornam débeis. E o que é ser débil? É ser alguém que a sua idade natural não é condizente com a sua idade emocional, com a sua idade mental, com a sua idade comportamental. Isso não é ofensa. Muitos de nós carregamos debilidades nas nossas vidas. Alguns são mães débeis, são pais débeis, são trabalhadores débeis, são adolescentes débeis, porque estão agindo como crianças, porque como trabalhadores estão agindo com irresponsabilidade. Alguns, infelizmente, têm alguma limitação física de saúde na sua mente,
E é isso que nós tornamos pejorativo esse termo, mas esse termo não é pejorativo. Esse termo só nos explica que se nós identificamos uma debilidade nas nossas vidas, nós precisamos agora trabalhar diferente para correr atrás, tirar o prejuízo e conseguir viver aquilo que Deus preparou para nós nesse momento que nós estamos vivendo. E lá o livro de Hebreus, o escritor de Hebreus escreve que ele estava chateado, estava entristecido, porque muitos cristãos no século I eram débeis na sua fé, já eram para estar voando, já eram para estar assumindo chamados poderosos. Quem sabe você olha para trás e diz: meu Deus, já era para eu estar abençoando a minha família, já era para eu estar exercendo algo de governo aqui do reino de Deus, já era para eu estar vivendo algo grande no mundo dos negócios, já era para eu estar lá na minha profissão, lá na minha escola, na minha faculdade, num outro patamar, mas o tempo passou e eu ainda não estou. Então isso é sinal de uma debilidade, é sinal que é preciso forjar essa maturidade, é preciso causar esse crescimento. E esse crescimento e maturidade vem por muitas formas, mas existe uma esfera, uma face desse crescimento que só vem pela experiência de servir, pela prática de servir a família de Deus, a casa, ao seu reino, de uma forma mais segura, de uma forma local, de uma forma amparada pelos outros, de uma forma em que se está aprendendo a crescer. Eu preguei dentro dessa série sobre a parábola do filho pródigo. Alguém lembra desse detalhe que nós falamos sobre o filho pródigo? Que um não queria servir e tal, e o outro queria servir. Eu gostaria de trazer mais um adendo sobre a parábola do filho pródigo, que está lá em Lucas 15, não precisa abrir, depois você leia melhor. Veja o erro do filho mais novo, o filho pródigo que saiu de casa, desperdiçou os bens do seu pai, botou tudo fora e depois voltou arrependido sem nada. Provavelmente, eu estou conjecturando aqui, que o filho mais novo se deu mal na vida, porque ele foi viver novos patamares antes de ter servido a casa o suficiente. Preste atenção nisso. Às vezes nós nos damos mal na nossa vida, colhemos guerras espirituais desnecessárias, nos envolvemos em problemas desnecessários, porque estamos entrando em territórios espirituais que requeriam uma maturidade maior, mas na verdade nós não servimos o suficiente ainda no amparo e na segurança e no crescimento proporcionado dentro da casa, na família de Deus. O filho mais velho cometeu um outro erro, e esse erro muitos cristãos têm cometido também, mundo afora. É o erro de simplesmente servir por servir na casa de Deus, na família de Deus, e não aproveitar o tempo que se está servindo para o seu crescimento, para a sua maturidade, para o seu discipulado, para o seu aprendizado. Então o filho mais velho era ainda mais velho, estava servindo, os melhores amigos dele não eram os filhos, os melhores amigos dele eram aqueles que apenas eram escravos, que não pertenciam à casa, que não tinham herança. Ele estava conectado ao mundo, mas servindo a casa do pai. E ele já tinha idade para ser um herdeiro, para viver novos patamares, para desfrutar da herança, e não estava desfrutando, porque ele não aproveitou o tempo do seu serviço para crescer em maturidade. Percebeu comigo a diferença? Nós precisamos nem acelerar as coisas, deixando passar a conexão com a família de Deus, para querer colocar o peito aberto e enfrentar batalhas que não estamos preparados, porque não servimos, não aprendemos e não fomos instruídos e não amadurecemos na prática. E também não podemos simplesmente servir sempre, 20, 30 anos, sem aproveitar que isso nos faça crescer, simplesmente por um serviço. Nenhuma dessas coisas é saudável para a minha vida nem para a tua vida. Nós precisamos fazer com que o nosso serviço ao reino de Deus vá gradativamente nos elevando a novos patamares. E aí perceba comigo Gálatas 4:2, essa palavra está encerrando a série, estou passando um pouquinho do tempo, me perdoe por isso. Que diz assim: ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo, o que diz aí, gente? Determinado por quem? Por seu pai. Quanto maior o projeto de Deus para a tua vida, mais tempo você precisa ser preparado na família, na casa. Quanto maior aquilo que Deus tem planejado para ti, Deus é que determina, olha, agora já está no tempo certo, agora eu posso abrir essa porta na tua vida.
Agora já está no tempo certo. Agora você pode viver como herdeiro em um novo ciclo e um novo patamar. Deixe que isso venha de Deus. Deixe que as portas se abram por resposta de Deus. Não coloque o pé na porta. Não arrombe as portas da tua vida. Porque nós temos percebido, e ontem lá no sítio, no nosso dia de lazer com a família, na imersão, estávamos conversando muito sobre isso. Não se precipite. Não faça com que ciclos sejam apressados na tua vida, porque assim nós estamos vendo alguns cristãos colocarem fora a sua família, colocarem fora as suas finanças, colocarem fora a sua credibilidade, colocarem fora a sua salvação. Já disse o Senhor Jesus, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quando servimos em casa, o Pai libera novos níveis de maturidade sobre nós. E eu termino com 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Nós passamos por alguns aspectos nessa noite. Primeiro é que Deus tem um chamado único para a tua vida. Esse chamado ele pode envolver uma ou mais esferas da sociedade: família, governo, educação, negócios, saúde, religião, igreja, comunicação. Mas antes disso, todos nós temos um chamado comum, de sermos filhos que servem. A casa é o lugar onde todos devem servir. Servir a casa forja a maturidade. E agora nós vamos traduzir. O que é a casa de Deus? 1 Timóteo 3,15 diz assim: mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Esse templo aqui, esse prédio, essa estrutura, não é a casa de Deus se nós não estivermos vinculados a Ele. Se nós estivermos vinculados a Ele como sociedade cristã, como corpo de Cristo, Ele se torna a casa de Deus, seja cheio de gente ou vazio de gente. Tudo que nós fazemos aqui neste lugar representa a casa de Deus. Lá dentro da tua casa, se você e mais alguém na tua casa são igreja lá, são família, são igreja, esse lugar também deve representar ser a casa de Deus. Todo o ambiente coletivo de cristãos, a igreja do Deus vivo é a casa de Deus. Então o coletivo é a casa de Deus. A casa do Pai é o lugar dos filhos. A casa do Pai é um lugar onde todos crescem. Servir a casa te faz crescer e amadurecer para servir em novos níveis. Eu quero ver pessoas sendo forjadas à maturidade. Eu quero ver você chegando aqui sem conhecer nada de Deus, e em poucos anos da tua vida, causando um impacto extraordinário na nossa sociedade, pelo reino do Senhor Jesus Cristo. Todos aqui devem ter esse desejo de servir o Senhor com alegria e de coração para amadurecerem. É pensando nisso que a Família da Fé tem estruturado dezenas de ministérios que você pode estar se envolvendo e pertencendo. Começando pela tua célula, seguido pela estrutura da igreja, seguido para ministérios que vão atuar fora da estrutura local da igreja. Eu te convoco nesse mês de fevereiro, seja um filho que serve, porque o filho que serve é o filho que cresce.